Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live Profs que Leem, para a gente falar sobre literatura, compartilhar as nossas leituras. E hoje a equipe Profs que Leem está mais que especial porque nós temos uma participação de duas convidadas. Eu recebo duas pessoas em um só momento. É, isso aí. Bom, e quem é a equipe Profs que Leem? A equipe Profs que Leem é uma equipe de 4 professoras de língua portuguesa, que somos eu, Adriana Guzmão, a Cláudia Oliveira, a Dudu Furtado e a Elisângela Moronari. E nós, uma vez por mês, convidamos um amigo para compartilhar as suas experiências de leitura conosco. Vou chamar aqui a nossa convidada. E nós recebemos esse amigo e juntos nós compartilhamos com vocês as nossas experiências de leitura. É sempre muito bom ter a sua companhia, tá? Então, a nossa convidada já chegou aqui. Rosiléia, já mandei o link também para a vovó Cacilda. Hoje nós estamos recebendo irmãs gêmeas, gente. Vocês acreditam? Nós estamos recebendo essas irmãs gêmeas. Ai, meu Deus! Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Ah, boa tarde! Bem-vinda! Meu Deus, com visual novo! Uhul! Aderiu também aos cursos. Ai, gente, eu vou apresentar para vocês essa convidada, só que ela é irmã, como ela é irmã gêmea da professora Rosiléia, a professora Cacilda, é irmã gêmea da professora Rosiléia. Então, a gente faz uma apresentação só, né, Cacilda? Sim. Podemos fazer uma apresentação só, porque a história de vida das duas se funde, se confunde, né? E daqui a pouco, primeiro a gente fala com a vovó Cacilda e depois nós falamos com a Rosiléia. Combinado? Combinado. Então, a vovó Cacilda e a Rosiléia Alves dos Santos nasceram em junho de 1967. Tem experiência, hein, gente? Tem experiência. E sabe onde elas nasceram? Aqui pertinho, em Bebedouro, em Linhares. Vocês conhecem Bebedouro? Eu espero que vocês conheçam, né? Então, e elas eram filhas de trabalhadores rurais que atuavam nas lavouras e nas fazendas de café na localidade, e os seus pais não sabiam nem ler, tampouco escrever, né? Mas tinham sonho de formar seus filhos, e formaram as filhas, né? E os filhos também. Elas são formadas no magistério, licenciadas em pedagogia e com atuação na educação básica e na formação de professores durante 32 anos. Quer experiência? Elas têm, hein? E como tem? Ah, vocês vão adorar essas histórias delas, hein? Foi efetiva no município de São Mateus como pedagoga e professora. Eu, graças a Deus, tive a honra de trabalhar com essas meninas maravilhindas. Né? E a atuação delas como educadoras é marcada pela educação do campo. Né? Elas atuaram juntamente com o Polo, né, o AB, na formação de educadores do campo, na especialização da educação do campo e na formação de professores. Ela esteve em formações tais como o curso de aperfeiçoamento de práticas pedagógicas da educação do campo, pedagogia da alternância para o trabalho na gestão, né? E, olha só, tem muita coisa. Ela esteve na frente e na direção de escolas de caráter família e agrícola e comunitário rural, onde esteve em constante diálogo com a comunidade local para tomadas de decisões e ações coletivas. E ela concluiu essa carreira dela como empregada da Secretaria Municipal de Educação, porque ela continua, tá, gente? Como empregada lá na secretaria, tá? Concluiu
né, como docente, como coordenadora das escolas do campo no setor da Secretaria Municipal de Educação do município de São Mateus, a fim de que essas unidades se organizassem de maneira articulada, sem perder suas especificidades, sem deixar de ser uma escola do campo. E é com muita honra e com muito respeito e um carinho maior do que eu mesma que eu recebo aqui nesse instante, né? Essas irmãs gêmeas, que é a vovó Cacilda e daqui a pouquinho a Rosileia. Bem-vindas, um abraço da equipe para essas meninas que têm muito a ensinar para nós. Tudo bem? Tudo bem, assim, muito emocionada, sabia? Porque eu sou apaixonada pelos profs que leem. E aí Ai, eu que falando bom. assim, quando é que eu vou participar também? Porque eu pensava que era assim, uma coisa assim, muito inusitada, né? Tinha que ter um rigor maior. E aí, numa conversa informal, eu posso participar? E você falou assim, claro, são as suas leituras, são as suas vivências, são as suas práticas. Gente, meu coração assim, ó, ficou palpitando. Falei assim, que bom, vou participar. Porque eu venho acompanhando, cada semana acompanha quem é que está nas apresentações. E aí é importante, porque quem gosta de mim e gosta da minha irmã, vai gostar também de participar, de vir, de formar esse grupo maravilhoso. Verdade. Nossa, sim, eu fiquei muito grata, né, com você dizer esse sim pra gente, né, pra equipe. Eu já andava namorando, você vir, né, aqui. A gente sempre falava assim, depois também, né? E graças a Deus que deu certo hoje, está acontecendo, né? E aí, conta pra gente um pouco, vovó Cacilda, das suas leituras, né? Para nós, qual livro que você gosta? Como é que foi esse trabalho seu na educação do campo? Traz um pouquinho dessa sua experiência aí pra gente, né? Dessas viagens que você fez. Conta para esse povo que é essa educação do campo também, né? Como é que é essa educação do campo em São Mateus? É só o pessoal que mora na zona rural? Como é que isso está organizado? O pessoal saber também. Então, a educação do campo, ela, no município, ela atua, né, na educação nas multisseriadas. E aí é uma coisa assim, muito importante para falar, que lá no passado, né, em alguns lugares ainda fala assim, aquelas escolinhas, a gente quase infarta, né? Não é Uhum. escolinhas, são escolas muito seriadas, que tem um número até 15 alunos por salas, mas que não tem grandes coisas, mas que tem um povo que precisa dos seus cuidados, da sua formação, da sua atenção, para que ele seja sujeito da história, igual eu e minha irmã. E os pais não sabiam ler naquela época, escrever. E aí eu falo assim, Adriana, essas leituras, né? Aí quando eu penso assim, eu nasci em 1967. Eu nasci num período de ditadura, um período de luta, né? Aí eu falo assim, será que tudo isso não forma a minha personalidade, né? Formou e ajudou a buscar, né? E toda essa história, porque se meu pai e minha mãe, em 1967, não sabia ler e nem escrever, meu pai só aprendeu a escrever o nome. A minha mãe não aprendeu a ler e escrever. E aí o sonho era que os filhos fossem à escola. E era muito difícil ir à escola, né? E a gente vê isso ainda no município de São Mateus, que tem um atendimento já avançado na educação do campo, né? Então, em São Mateus, a gente tem escolas muito seriadas. Nós temos as 3 escolas comunitárias e temos as ANEFs do campo, que ainda não tem uma proposta ainda toda voltada para os sujeitos daquela localidade, mas que já vem uma busca, né, de adaptações, de trazer um currículo mais voltado para esses sujeitos, né? E aí a gente fica muito feliz quando a gente vê que o município, ele abre essas portas, né?
E essa luta não é de hoje, né? Ela vem de muitos anos e ela começa a se efetivar a partir de 2010, né? E aí, nessas leituras, a gente traz, né, eu e minha irmã, que a gente se conversa, né? Tem dia que eu falo com ela assim, hoje eu não estou feliz. E ela fala assim, deixa isso pra lá, você vai ser feliz, ser feliz. Aí eu falo, então tá bom, quer que eu seja feliz? Show pra lá. Então tá bom. E aí eu trago a leitura do Paulo Freire, né? Pedagogia do Oprimido. Então, Ai, que em ótimo. Pedagogia do Oprimido, a gente traz esse histórico, né? De libertação, né? De uma educação diferente, né? E aí eu penso muito assim, aí eu vou fazer sempre as viagens nessa leitura, Adriana. E meus companheiros que estão aí, os seus, né? Os que estão dialogando com nós, Uhum. eu sempre penso assim, Paulo Freire, né? Que pessoa inusitada, que é a fala da minha amiga Adriana, ela fala assim, inusitada, eu amo essa palavra. Então, que pessoa inusitada, né? Que ele, quando escreveu Pedagogia do Oprimido, né? Que ele trouxe essas memórias, essas orientações para a gente em 1970, né? E aí, até hoje você lê e é a mesma coisa. É como se ele tivesse escrito hoje, falado para você hoje, do que você precisa a não fazer uma educação bancária, né? E Uhum. aí a gente vem trazendo essa educação bancária que vem se discutindo nas universidades, nas faculdades particulares, nas formações de professor, né? Essas leituras de mundo. E aí eu vou voltar lá na escola, você sabe? Aposentada, voltei ativa, né? E estou estudando também. Estou lá na licenciatura da educação do campo, fazendo ciências humanas e sociais. Ai, Porque a gente você voltou a estudar, mulher? Que coisa estou lá linda! estudando. Estou lá estudando, porque eu preciso estar inovando. Inovando e compartilhando um pouquinho que eu sei. Né? Ai, que bom! E essa semana, numa das aulas nossas, né, aí eu via Paulo Freire, a Isaia e você que é de letras, né, falando de Bakhtin, falando Uhum. das leituras, da alfabetização, né? Que texto Uhum. que a gente está produzindo para que o nosso aluno se alfabetize, né? Qual é o Uhum. contexto que traz? Que palavra é essa, né? Que palavra é essa que vai fazer o nosso aluno a aprender, a fazer a escrita, né? Ter o sentimento, né? O que trouxe. Uhum. E aí eu ficava pensando na escola que eu estou trabalhando, né? Porque Uhum. no campo eu já tenho uma história mais vivenciada, né? Mais de contexto. E aí a gente vê Paulo Freire, né? Quando ele traz que a gente trabalha a educação do campo muito, os temas geradores, né? Aí eu falo Uhum. de forma assim mais brincalhona com os professores na escola, o tema gerador ele gera a vida inteira. Ele vai gerando, nunca Vai acaba. gerando. É igual os meninos, né, que não pode acabar na escola. Então, o tema Não. gerador, ele traz uma hipótese, a gente vai fundamentando, vai pesquisando, o aluno vai mantendo a sua curiosidade, vai se identificando na sua comunidade, vai tendo um olhar diferente da vida e se questionando dos porquê, né? Por que não poderia ser diferente? Mas por que Uhum. também ele não poderia fazer diferente? E aí traz todo esse contexto do tema gerador, desde a educação infantil, a EJA, né, que é a Maria Francisca, uma escola que tem EJA, que também a gente trabalha, que é o sonho de Paulo Freire, sempre foi a alfabetização dos jovens e adultos, né? Então, a palavra Ai, que legal. geradora, né? Vovó Então, Cacilda, vamos explicar um pouquinho para as pessoas o que é porque a gente está falando de tema gerador, né? Nós falamos de uhum, educação campesina, você falou de escolas multisseriadas, né? Dentro das multisseriadas a gente tem as unidocentes,
não é isso? Que tem apenas uma única professora, com todos os alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto anos. E a vovó Cacilda já deu aula nessas escolas, gente. Tem a pluridocente, que a gente tem de até dois professores, não é isso? E aí divide os alunos, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Minhas tias e minha mãe também já deram aula em escolas assim, hein? E nós temos o que ela está falando aí agora das escolas de alternância, né? Que são escolas comunitárias presentes aqui no município de São Mateus, onde os alunos estudam uma semana, não é isso? E na escola, e na outra semana eles levam experiências para desenvolver em casa. Falei certo, vovó Cacilda? Não, era desse jeito. Aí nós tivemos que mudar, porque a realidade, né, ela é dinâmica, né? Ela vem mudando o contexto social, né? E aí era uma semana na escola e uma semana em casa. E essa semana em casa e uma semana na escola é aquele sonho que Freire fala no livro o tempo todo, que deixa de ser bancária, que ele vai contextualizar o conhecimento com a prática. Então, ele vai mais prática e pouco estudo, porque ele vai fazer essa relação de teoria e prática, né? Então, com essas mudanças do contexto, a gente tem uma chamada hoje nas nossas escolas de alternância, acho que quase todas aqui no município de São Mateus, e nas escolas famílias também. A alternância que a gente chama de ciclo, que o tempo que alterna, né, é um dia integral, né, no município de São Mateus, Colatina e outros municípios aí, e os restantes todos os dias de manhã. Por quê? Porque as famílias trabalham e não podem deixar mais o adolescente sozinho, e também nem pode levar todo mundo para a roça ou para a pesca, né? Ou para o trabalho de funcionários públicos, né? Então, essa alternância ela foi mudada. E é interessante que a gente fale dessa alternância. Porque essa alternância não é alternar de ficar em casa e o professor desocupado em casa, na escola, né? Ele está lá com outras turmas no cotidiano e isso é uma coisa que vai movimentando a escola dia a dia, esse cotidiano. E o alternar é a reflexão. É o que eu vejo, o que eu vou julgar e o que eu vou agir na mudança social. Vovó, você contando aí da alternância, né? Eu acho lindo que os professores da alternância também visitam as casas dos seus alunos, seus estudantes. Vocês monitoram esses alunos e conhecem a realidade deles na prática. Conta pra gente uma história dessas aí, dessas suas andanças pelas casas desses alunos, essa experiência que você teve na educação aqui, né? Como é que é isso? Isso assim, uma coisa assim, espetacular. Existe um planejamento anual, né? E é apresentado às famílias, visita as famílias e tem um período que a gente faz. E essas visitas, ela também tem um roteiro organizado de observação, de questionamento, né? Tudo assim, bem detalhado. E por que as visitas? E aí Freire fala, não é no Pedagogia do Oprimido, mas é uma fala de Freire, que ele fala bem assim, que a gente pensa onde os pés pisam. Aí, o que eu quero dizer das visitas em relação a essa fala? É que quando eu julgo o meu aluno na escola, que ele não fez atividade, que ele está desorganizado, que ele está não sei o quê, que a gente fica agonizado, né, na escola quando ele não faz. E aí, quando eu vou na visita, eu sei o que está acontecendo com a vida dele. Porque, às vezes, a família está com problema econômico, a família não tem uma estrutura financeira organizada para que ele possa sentar numa mesa, né? Não é o nosso contexto hoje mais, mas já tivemos isso ao longo da história, né? Já tivemos assim, fomos à visita à família porque o aluno não fazia atividades e o material era muito desorganizado, muito bagunçado mesmo. E aí estadia, foi para esse período e voltou desse jeito. E aí na visita a gente constatou que a
idade dele era muito difícil. Que ele fazia o máximo que ele podia. Então, a visita, ela serve para que a gente conheça a família, que os nossos laços se aproximem mais. E aí eu costumo dizer assim, Adriana, que na pedagogia da alternância, ele não é só um aluno. Ele é um companheiro que você vai acompanhar a vida inteira, né? Eu tenho alunos de 94 que é como se fosse da minha família, que a gente mantém as relações de amizade, né? Se precisar, de festa, de tudo, porque é um elo de formação de sentimentos, né? Não é só um aluno, é um ser humano. E Freire fala muito isso, né? A educação, ela precisa ser trabalhada com o sujeito, porque ele é um ser humano. E a escola... Pina, você está lá Olha só, vou te atrapalhar. Você está mesmo lá nessa formação da educação do campo como aluna? Eu acho que você tinha que dar aula lá, amiga. Adriana, de vez em quando. Com essa experiência sua de 32 anos, vivendo tudo isso, ensinando professores, visitando alunos, conhecendo famílias. Meu Deus do céu! Essa semana, a gente apresentou na sala, né? Eu estou lá no terceiro período, né? Eu amo estudar. Meu Deus! Não tem muito tempo, não, mas eu gosto. E aí, o professor Damião Sanches, dando aula de gestão, né? Dando aula de gestão, ele falou bem assim, apresentou um organograma, como seria a questão da formação do gestor, tal. Aí ele olhava para mim e falava assim, ó, Cacilda, sabe de tudo e mais um pouquinho. Eu falei, misericórdia. Cacilda sabe de mais um pouquinho. Aí, Damião, se para de falar isso, porque senão fica até feio diante da turma, né? Tá. Aí eu falei assim, ô Damião, deixa eu apresentar uma experiência que a gente tem no município para os alunos conhecerem, porque é bom enriquecer. Aí convidei um colega, não pôde ir, né, que está nativa, e aí apresentei o organograma da gestão das escolas comunitárias rurais. Aí ele já tem doutorado nessa gestão. Eu falei assim... Mas é assim, muito importante porque, às vezes, quando eu estava lá na escola, né, eu falo bem assim, ó, quando eu estava lá, eu falava assim. E aí a gente, quando está na escola, a gente fala assim, a universidade não preparou o aluno. Você estudou onde mesmo? Da mesma jeito que a gente fala com o nosso aluno, a gente fala com o professor que chega na escola. Quem foi seu professor de políticas públicas? Que você não tem... Não é que ele vai mudar o partido dele, a ideologia, mas a identidade com esses movimentos sociais, né? Com essa realidade que ele está vivendo, né? Então, isso é muito interessante. E Freire, ele carrega isso muito, né? Principalmente no oprimido, porque quando você chega na escola, você tem que trazer o seu aluno para que ele, no futuro, ele seja o protagonista, né? Ele seja o protagonista da sua história, né? Ele conte a sua história e que faça diferença no seu meio, né? Social, cultural, né? Político, né? E aí, quando a gente fala da política, né? Muito interessante na educação, né? E aí fala assim, eu quase morro. Quando o educador fala assim, eu não gosto de política. Fala, misericórdia, Paulo Freire ouviu um trem desse. Infarta. Infarta. E aí a gente vem trazendo esse diálogo, né? E Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, na educação do campo, né? É uma das... A gente fala assim que não é uma cartilha, né? É um amuleto, né? É um amuleto que a gente traz, que a gente discute, né? Que a gente lê, que a gente estuda, porque a gente não sabe de tudo, né? A gente está aprendendo. Olha, eu estudando ainda. Eu estudar horrores. Aí tem gente que fala bem assim, Adriana, Cacilda, você aposentou, em vez de ficar em casa, fazendo um crochê, descansando, você ainda vai estudar? Aí eu penso,
penso, meu Deus, tem que dar uma resposta melhor, né? Para não ser grossa. Paulo Freire nunca foi grosso com ninguém, né? É um oprimido no seu conhecimento. Aí eu respondo assim, muito fina, né? Quem gosta de ficar em casa é guarda-roupa, é sofá, geladeira. Não gosto. Estou estudando, estou me movimentando, estou nas minhas ações, estou lendo. E Ai, que essa ótimo. diferença Olha, falando em suas ações, gente, vocês podem convidar a vovó Cacilda, já estou fazendo propaganda. Ela esteve na MF Cauli, lá em Guriri, não foi isso? verdade. Gente, conta aí. Ai, meu Deus, conta aí, porque eu vi as fotos, eu fiquei apaixonada. Você tem que ir na escola que eu trabalho também. Pelo amor, conta. Conta pra gente como é que foi essa experiência, gente. Fui convidada, tem um projeto de um ex-aluno da IBF, Benedito Cauli. Ele é aluno da Wallace hoje, e ele trabalha a questão da violência doméstica e a questão do assédio. Então, como que vai levar essa linguagem para os adolescentes de forma mais gostosa, brincalhona, ilustrativa, né? Para o nosso aluno perceber o que é assédio. Né? Aluno de sexto ano, até de quinto, quarto ano, né? A gente pode usar essa linguagem para isso. E aí aí eu convidei minha amiga Marcele, né? A gente pode convidar uma outra amiga para fazer a dupla com vovó Cacilda. E aí a gente faz o diálogo, leva a mala, leva a questão da tecnologia. A do passado, na minha época, sabe o que eu falei com eles, Adriana? Que eu tenho um tweet. Fiz um tweet. Sério? A Fico estava avançada. Aí eles me falaram de tantas outras coisas que eu nem imagino. Falei, agora eu vou sair desse tweet, vou achar outra coisa agora para achar. E aí a gente traz para eles esse toque, né? Essa questão do sorriso, do olhar, né? Do olhar malicioso, né? Aí eu falava com eles assim, não tem um olhar quando você tá bonita para você mesmo, porque eu me acho linda, me arrumo, né? Coloco a minha roupa alto estilo. E aí, tem vezes que olham para a gente, parece que vai comer a gente. E aí os adolescentes eles falam assim, é mesmo, aconteceu isso, isso, isso. Aí eles vão narrando os fatos e vão se percebendo. Então, esse é um projeto do Vitor que a gente compartilha e, assim, bacana pra caramba. Mas também tem outras coisas que a gente pode também trabalhar. Só que eu não tenho muito tempo, mas eu vou. Lá na sua escola, assim, ó, no meu coração. Ai, que bom. Pior que vai ter que ir em duas, porque eu trabalho em duas escolas. Eu vou trazer você para almoçar na minha casa para você ir nas duas escolas, de uma vez só. Eu sei que você está estudando, né? Então, assim, envolvida, né? E quando você está estudando, você é uma aluna muito exemplar, né? Uma aluna muito comportada e caprichosíssima, né? Como é que está sendo para você esse sentar de novo lá? Conta aí, você é aluna, um pouquinho. Já falou do professor Damião, né? Que fica assim, te constrangendo, né? Falando que você sabe as coisas. Sim. E aí, como aluna, né, tem um monte de atividade. Aí eu, pela vivência da alternância, é uma coisa que vai de encontro à universidade, né? Aí a proposta da alternância dentro da universidade, né? Uma vez no mês, mas é uma semana de manhã, tarde e de noite. É um intensivão que a gente tem que dar conta de tudo. E aí, quando fecha a semana, a gente leva uma gama de atividades, porque é estudo, é trabalho, é família, é social, né, também. Aí, esse dia eu relatei para eles assim, falei, foi com Pizeta, Simone também, né? Olha aqui, tem que pensar que a gente não só estuda, tem gente que trabalha, tem gente que tem movimento social, tem gente que tem associação, tem família. Aí eu falei assim, vou falar igual meu aluno falava comigo lá. Eu não tenho só isso para fazer, não, só as atividades. Então, essa alternância, né, na universidade, né, também nos permite a dizer nosso
passo lá, né, da educação do campo, nos permite, pelo menos, expressar, né, que isso não poderia ser diferente, né? Porque a gente costuma dizer lá no nosso curso que a universidade não foi feita, às vezes, para o pobre, né? Para o trabalhador, né? Porque a gente não tem quase tempo, porque a gente se dispõe com muita garra, com muita raça, né? Com muita vontade de estudar na universidade, né? É um Uhum. sonho de todo mundo ir para a universidade. E quando eu cheguei na universidade, ali, ó, eu toda bonita, chiquetosa, com 55 anos na universidade. E aí eu descobri que eu era a segunda mais velha da turma. Tem uma outra amiga lá. Falei assim, nossa, nós estamos bem, porque os mais novos estão sofrendo mais do que nós. Então a gente vê isso e a academia também, ela possibilita também a gente querer escrever nossas experiências, nossas vivências, né? E a gente precisa Sim. deixar esse legado para os outros, né? Fazer as suas leituras, né? Fazer outras construções. Vovó, você viu que esse ano, né, uma menina mais nova, vou falar menina, porque você é mais experiente do que ela, uma menina com menos idade foi rejeitada pelos colegas na universidade, né? Foi estudar, chegou lá, os colegas ficaram fazendo bullying com ela, né? E o que você me diz disso? Como é a recepção que você tem recebido dos colegas lá, você e essa colega mais velha, mais experiente, né? Como é que tem sido isso para vocês lá na universidade? Gente, eu, tipo assim, eu fico lisonjeada, eu fico apaixonada por eles. Eles me tratam muito bem. E aí a parte tecnológica, tem uns colegas lá que dominam. Pelo amor de Deus, socorre, faz isso aqui para mim, eu não consigo, eu só consigo fazer isso. E aí eles compartilham, aí os meus conhecimentos que eles não dominam, a gente senta e a gente vai trocando. Então eu vejo assim, uma interação assim bacana demais, muito lindo. Aí cada dia que eu vou à universidade, né, aí eu vejo assim, como que eu estou mais nova, né? Como que eu queria ter mais tempo para estudar. Eu, Uhum. assim, muito bom, não teve nenhuma rejeição. E a gente tem uma mistura muito grande na nossa turma. A gente tem um pessoal que vem da Bahia, do Movimento Sem Terra. Nós temos um pessoal, um grande número dos quilombolas, a região de Itaúnas, aqui de São Mateus também, né, dos quilômetros. E o Região das Águas, que é a nossa região, né? Que é a região do Nativo, né? De Guriri. Então, nós temos um número, assim, bem significante de alunos. E, assim, na turma nova que entrou esse ano, a gente tem, assim, pessoas de mais idade também. E a gente fica feliz, por quê? Porque o conhecimento não tem idade. Desde o mais novo ao mais velho. É a oportunidade de estar aí. Sim. Ó, tem um colega aí que disse que a primeira mais velha da turma está aqui nessa live, ao vivo aqui com a gente, acompanhando e rindo. Até fixei o comentário dele aí. Quem será essa primeira mais velha, hein? Gente, nossa, nós temos uma turma aí maravilhosa. Viu? A minha amiga Rosemarie. E aí, eu falo assim, amiga, tem dia que a gente fala assim, que os meninos reclamam. Eu falo, amiga, nós estamos bem. Mas também saúde, nós também das atividades. Nós estamos aqui na universidade, na nossa cidade. Do jeito que o povo fala, tem que ficar em casa, nós vamos ficar aqui, cada dia mais nova. Olha, e vamos combinar, né? Você viu nos comentários aí que o pessoal disse que você está ficando cada dia mais nova, sabia, vovó? Eu acho que nós estão dizendo aí. Eu fico preocupada. Falar que você está ficando cada dia mais nova, mais bonita. O pessoal diz que está amando o bate-papo da gente. Tem muita gente mandando aí abraços para vocês. Aí estão dizendo aqui que em casa só em querida roupa mesmo. Como que é? Falou que em casa só em querida roupa mesmo. Oh, meu Deus, que isso?
Só o guarda-roupa. Ah, você tinha escrito Só o errado. Não. guarda-roupa mesmo. Só o guarda-roupa. Agora ninguém manda eu ficar em casa mais. Isso que eu falei que é geladeira, é Sim, esse povo aí que tem que ficar. Que ele ainda é troca, né? Quando verdade, quebra, troca, joga fora. verdade. Vovó Cacilda, você é um exemplo nato de que conhecimento e aprendizagem não tem idade. E que em todo tempo, mesmo depois que o educador se aposenta, ele pode continuar na ativa fazendo a diferença. Eu sou sua admiradora, você sabe disso, né? Te amo de paixão. Adoro ouvir você nessas palestras e tudo, né? E a gente vai combinar aí. Mas eu acho que está na Sim, hora da gente falar com a Rosileia um pouquinho, né? Porque a hora sim. aqui no Profs que Leem passa-se muito rápido, né? É, Enquanto você dá um grito na Rosileia lá, né, para ela vir, eu vou contar um pouquinho sobre a obra que eu vou apresentar, que são as Memórias da Emília do Monteiro Lobato. Você vai lá chamar a Rosileia? Como boa. é que é? Vai lá Vamos. chamar ela rapidinho que eu vou contando aqui pro pessoal, tá? Mas não sai não. Deixa aí em branco pro pessoal ficar na expectativa. Gente, e aí, enquanto a vovó Cacilda chama a Rosileia para vir rapidinho, eu vou falar sobre as Memórias da Emília, que é a obra de Monteiro Lobato. Essa obra foi escrita antes da vovó Cacilda e da Rosileia nascerem, né? Porque as Memórias da Emília são datadas de 10 de agosto de 1936 e foram escritas pelo nosso célebre, né, o mestre da educação, da escrita da literatura infantil brasileira, que foi o Monteiro Lobato. Né? Muitas pessoas têm feito críticas na atualidade com relação à obra de Monteiro Lobato, mas ninguém pode tirar dele o legado de ter sido o primeiro a pensar e a escrever histórias pensando nas crianças brasileiras. Rosiléia, você já chegou? Que rapidez! Rápida, minha filha, rápida. Ainda mais de falar no Monteiro Lobato, sou apaixonada. Bem-vinda! Gente, essa aqui é a Rosiléia, a irmã gêmea da vovó Cacilda, tá? Então, Rosiléia, vou contar para eles aqui rapidinho sobre as memórias da Emília, porque a Emília, ela é uma pessoa, mas ela também é uma boneca. É uma boneca, é um ser imaginário, mas é também um ser real. Então, ela transita entre o que é real e o que é fantasia, entre o que é ser sério e o que é ser brincadeira, entre a imaginação e a filosofia, de fato. Né? Então, a Emília tem todo esse traço de dizer a verdade como se estivesse brincando. Como a vovó Cacilda faz quando está dando palestras para a gente, né, Rosiléia? Então, nessa obra, né, As Memórias da Emília, a Emília fica primeiro sem saber como começar, convida o Visconde de Sabugosa para escrever para ela as memórias. E durante o momento de contação dessas memórias, a gente vai percebendo, e a Emília vai trazendo para a gente, grandes verdades. E uma coisa que a Emília diz, e que é muito interessante, né, é que a vida é um pisca. Um pisca. Verdade. Pisca. É. Tá? É um pisca. É um abrir e fechar de olhos. Você abre os olhos e acorda nesse mundo. Você abre os olhos e você já não é mais criança. Você um dia dorme e acorda e você já é maior de idade. Você vai dormir, fecha os olhos. Quando abre de novo, você já é um adulto. Você fecha os olhos, quando abre esses olhos de novo, você está apaixonado por alguém. E aí, quando pensa que não, você fecha os olhos e abre de novo, você já está casado, você já tem filhos, e você vai dormindo e acordando, fechando e abrindo seus olhos, fechando e abrindo seus olhos. E de repente, você já não existe mais. E chega um dia em que você não abre mais os olhos para essa existência aqui. Aí, você vai abrir os olhos em um outro lugar, que a Emília também não sabe qual é. Mas ela diz que ela também não está nem aí para saber que lugar é esse.
Por enquanto, ela quer viver o que ela pode, que é esse aqui, esse lugar, esse momento, né? Então, a vida é isso. E eu gosto muito dessa definição da vida que a Emília nos dá. E a Emília, gente, ela nasceu, olha só, ela nasceu de um pedaço de pano que foi rasgado do vestido da tia Anastácia. E aí me lembra muito, né, quando a gente tem, né, lá em novembro, quando o pessoal começa a falar sobre as questões étnico-raciais, que traz as histórias dos negros quando vinham para ser escravizados aqui, que as mães faziam bonecas com retalhos das roupas, né, que estavam. E aí, isso mostra que isso que está sendo passado para os nossos alunos, Monteiro Lobato já sabia e ele trazia isso expresso a partir da tia Anastácia. Então não é novidade quando o professor ensina isso, né, de fazer essas bonecas, né? Ele está simplesmente retomando aquilo que Lobato já contou e que tia Anastácia fez, que foi costurar uma boneca a partir de uma parte da sua veste para consolar uma criança que chorava, né? E diferente das crianças que vinham nos navios negreiros, né, a Narizinho tinha uma família, tinha uma acolhida, tinha comida, não estava enjoada do balanço das águas do mar, né? E sim, é uma criança que precisava de um brinquedo, que esqueceu uma boneca da cidade e que ganha uma boneca feita com a simplicidade e o amor de uma negra que presta serviços àquela família. Tá? E nessas memórias da Emília, o caso que ela vai contar, gente, é do anjinho que a Emília trouxe lá do céu para a terra. E ela vai nos contando esse caso, né? Ela não sabe o que dizer e, por fim, ela fala para o Visconde escrever. E aí o Visconde fala assim, então eu vou começar contando o caso do anjinho que caiu do céu. Ela falou, caiu não, eu trouxe ele comigo do céu. Porque o que caiu foi outro, foi um chifrudo. Esse daí eu não trouxe, não. O que eu trouxe foi um anjinho gordinho de asa quebrada, né? Porque na Viagem ao Céu, uma das obras do Lobato, né? Nós tivemos a narrativa de que eles fazem uma viagem até o céu, a tia Anastácia vai, eles vão no burro falante. Gente, é todo um universo imaginário que é trabalhado na obra do Lobato. E aí, nessa Viagem ao Céu, o Visconde acaba, né, ficando no meio de uma nuvem, os anjinhos estão brincando de pular nuvens, esse anjinho pula e bate justamente no Visconde. O Visconde é um sabuco, né? As nuvens são sempre macias. Imagina um anjo delicado batendo a asa no sabuco de milho, né? Aí não tem jeito, Rosilé, machuca a asinha do anjo, o anjo fica ferido, e a Emília traz ele para a terra, a fim de que ele seja curado. Quando ele está aqui na terra, né, aí o mundo inteiro fica sabendo, porque tudo que acontece, Rosilé, no sítio do Pica-Pau Amarelo, o mundo inteiro fica sabendo. E aí o mundo inteiro começa a saber que tem um anjo na casa de Dona Benta, no sítio do Pica-Pau Amarelo, lá no fim de mundo aqui do Brasil, mas eles querem vir. E aí eles vão tirar a sorte. E quem é sorteado para vir primeiro conhecer os anjos são as crianças da Inglaterra. Então, o rei da Inglaterra, né, manda um navio cheio de crianças, 1000 crianças, vêm para conhecer o anjinho de perto e tocar nesse anjo e ser agraciado e ver a beleza do anjo, conversar com o anjo, saber das curiosidades sobre o céu. E aí tem toda uma história, um rebuliço. Essas crianças vão para o sítio de Dona Benta, sem avisar, sem nada, chega todo mundo de surpresa. Tia Anastácia fica louca, porque como é que ela vai cozinhar para aquele tanto de gente? Ela fala, não tem farinha suficiente para alimentar todos eles. Mas o almirante, né, o comandante do navio fala para ela ficar tranquila, que eles vão trazer lanches. Essas crianças ficam 3 dias no sítio e são muitas as aventuras. Mas olha, Rosiléia, criança é criança em qualquer lugar, né? E essas crianças fizeram tanta algazarra que o anjo quis fugir de novo para o céu. Ele viu que não dava para viver na terra. E que anjo bom é o anjo da guarda que guarda um só, né? É um só, não dá conta não. Imagine nós, então, na sala de aula, vê?
Imagina nós. Então, e aí o anjo pensou, né? Eu vou me embora porque eu não aguento mais. E o anjo não sabia quando é que essas crianças iam embora. E ele fica desesperado. Ele testa a asa, percebe que a asa já está funcionando. E aí ele vai sutilmente, despede de um, pede um beijo, um abraço para o outro, faz um elogio para outro e tal, e começa discretamente, aí despedindo das pessoas da família. Mas Emília, ela, pelo jeito do anjo falar, ela desconfia. Ele está armando para fugir. E aí ela faz um pedido para a tia Anastácia para cortar a asinha do anjo, igual se faz com as galinhas, que a gente corta as asas da galinha para a galinha não fugir, né? Do puleiro. E aí ela pede, a tia Anastácia fala que ela não vai fazer isso porque é um sacrilégio. Ela não pode tocar num ser sagrado e cortar um pedaço da asa, né? É um sacrilégio, ela não vai fazer isso. E a Emília fica muito brava, só sei que quando a Emília abre o olho, as crianças estão em loucura total, vendo esse anjo ir de volta para o céu. Gente, por que o anjo Rosilé ficou tão desesperado? Porque junto com essas crianças da Inglaterra veio Peter Pan, Alice no País das Maravilhas. Apareceu, você sabe que atrás do Peter Pan, quem é que anda? Um tal de Capitão Gancho. E veio esse Capitão Gancho querendo raptar esse anjo, querendo dar um troco no Peter. Veio a Alice com aquela filosofia toda dela de dondoca, filosófica, né? Mas a Emília pôs a Alice no lugar. Vocês vão ter que ler a obra para ver, tá? E aí, veio uns marujos malucos junto com o Capitão Gancho. Sabe quem apareceu também, querendo se aproveitar da situação? O Popeye, mas sem a Olivia Palito. Se você perdeu a live dessa semana, da terça-feira, da Dudu, com o professor Jerry, você deve assistir para saber por que a Olivia não deveria ser chamada de Olivia Palito. Sabia? Foi falado, tá? Em uma das nossas lives. Vamos assistir, pessoal. Terça-feira, não percam. Já teve, foi terça passada, que a Dudu com o professor Jerry. Foi, ela contou porque que a Olivia não poderia ser chamada de Olivia Palito. Mas a Olivia não veio Rosiléia, veio o Popeye. E a Emília faz algo maravilhoso. Troca o espinafre do Popeye pela couve brasileira. Aí o Popeye, que queria a força do anjo, que queria os poderes do anjo, queria fazer acontecer no sítio, também ele é enganado pela Emília. A Emília usa de esperteza. E o Popeye, em vez de comer espinafre, ele come a couve. E quem come a espinafre do Popeye? As crianças, que se tornam fortes e super poderosas e acabam mandando o Popeye e deixam o Popeye todo amassadinho. E tinha que fazer isso, sabe por quê? Senão o Popeye ia tirar delas a oportunidade de todas as crianças poderem desfrutar daquele momento de um encontro com o ser celestial, né? Porque tem muitos adultos que são heróis, mas que querem roubar as coisas das crianças, que querem roubar a inocência, querem roubar a vida das crianças, a oportunidade da criança ter contato com os seres imaginários, com o mistério, com a fantasia. Inclusive, nós temos professores que, às vezes, na sala de aula, quer podar esse universo de fantasia das nossas crianças, né, Rosiléia? Isso é muito triste, né? Isso. A criança está lá entrando nesse mundo imaginário, né, construindo os seus sonhos, né? E o professor, né, que é uma pessoa que ele tem uma fantasia, né, de bom, que o aluno ele sempre fala assim, professor, você é linda, né? Ô tia, você está maravilhosa. Então, olha, aí a gente que está mal fala assim, nossa, vou ficar ótima mesmo, né? Então, esse mundo imaginário da criança, ele precisa ser trabalhado, ser respeitado, né? E ser motivado, porque ele vai reconstruindo a sua vida em cima dessas leituras, né? Porque a Emília, tanta pergunta que a Emília fazia, né? Quem dava conta da Emília? Ninguém dava conta. As crianças estão lá perguntando. Pois é, e essas memórias da Emília, Rosiléia, elas têm muitas indagações.
a gente lê como uma história, que ela faz o Visconde escrever a história dela, mas aí ela manda o Visconde escrever a história e ela vai brincar. Aham. Aí ela volta de novo, confere o que foi escrito e volta para brincar. Ela volta, então ela vai fazendo esse vai e volta. Ela não deixa a brincadeira para se prender a uma atividade de adulto. Sim. O tempo todo ela ela desenvolve o ato de brincar, mas volta ao processo da escrita, né? Mas volta às suas memórias. E aí é uma coisa que o livro nos pergunta, né? O Lobato faz a gente pensar através da fala da Emília e da fala de Dona Benta, né? Mas você Sim. já tem memória sendo tão novinha, Não é? né? E aí a vovó Cacilda há pouco falou, né, sobre as vivências das crianças que vocês vão às casas conhecer Sim. as crianças da educação do campo, né, na escola de alternância. O professor tem essa experiência, essas visitas. E aí, como é bom conhecer e perceber que, assim, há memórias, há história na vida de uma criança. Né? Há muito que ensinar. E como a Emília disse, às vezes, um certo, que ela fala do rinoceronte que veio lá de Uganda, né, que era muito maltratado, e o burro falante, né, no sítio do Pica-Pau Amarelo, e ela diz que são seres que não aprenderam a gramática, mas tem muita história. Tem muito E aí mais memórias. você fez retomar uma memória interessante, né? Acho que em 2016, a gente colocou um quadro de uma pessoa, né, na escola, na parede da escola. O aluno do sexto ano, ele sai no pátio e ele fala assim, tia Rosileia, tira aquele quadro ali, que aquilo ali é uma assombração. Não vai dar certo. Aí eu falei assim, gente, aí fui e falei a memória de que era o quadro tal, contei uma história para ele. Ele, pelo amor de Deus, você tira isso. Ah, não deixei lá o quadro. Tá bom, ele foi embora para casa. No outro dia, ele retorna à escola e ele fala bem assim, deu tudo errado na minha vida. Mas como deu errado? Depois que você colocou aquele quadro aí no pátio, perto do refeitório, olha, eu quase caí quando eu passei pela porteira. Eu achei que tinha uma assombração correndo atrás de mim. Gente, ele Meu trouxe um imaginário tão grande. E aí eu fui conversando com ele, mas deixei a imaginação dele. Por quê? A imaginação, porque quem sabe se as famílias tinham essas memórias, contavam essas histórias, né? Uhum. E seria mais fácil fazer, menino, pelo amor de Deus, para não inventar uma coisa mentirosa, não. Fui ouvindo a história, né? E aí, participando dessa memória dele. E ele demorou, assim, umas 2, 3 semanas, aí ele esqueceu e o quadro continuou lá. Aí o quadro continuou na escola. Mas eu, assim, fiquei, assim, intrigada, igual a Emília, né? Fiquei intrigada, né? Com a interrogação. Até que ponto são verdade? Da onde que vem essas histórias? Quem é essas memórias? O que que contaram para ele da pessoa, né? Uhum. E a escola está para isso, né? O professor está para ir, para ver essas indagações das crianças, essas fantasias, esse mundo imaginário, que é lindo demais, né? Que eles contam como se fossem verdades absolutas, né? E a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir e levar isso a sério, né? Isso. Porque é o que você disse, porque pode ser uma vivência da família, uma experiência da família, né? Então tem coisas que a gente precisa, são coisas, não tem coisas, são coisas que a gente precisa respeitar e perceber que é todo um alicerce de experiência e é um alicerce para ele. Sim. Se você tira isso dele, né? Uma vez você rui toda uma estrutura familiar, toda uma tradição, né? Sim. E a Emília, nessas suas memórias, ela traz muito para a gente esse respeito pela tradição, embora realmente, né, o Lobato não poupe a má criação da Emília, os xingamentos dela com relação à tia Anastácia, o posicionamento dela com relação a algumas pessoas, que ela é bem, né, bem abusada mesmo, né? Ela é bem abusada, né? Ela fala umas coisas. Então, mas o que é para a gente pensar de tudo isso, né?
que eu não vou contar como é que acabaram as memórias da Emília, até porque as memórias da Emília não acabaram, tá, gente? A Emília nem pôs o ponto final, tá, Rosileia? Ela não quis pôr o ponto final. Ela veio, sentou-se, porque ela disse que ela só vai acabar essa história quando ela ficar bem velhinha e ela morrer. Mas vocês podem saber que a Emília é uma boneca. E ela já deixou bem certo. Ela não vai morrer. Enquanto alguém abrir uma obra, como nós estamos fazendo aqui hoje, eu abrindo Lobato, você, Rosileia, e a vovó Cacilda abrindo Paulo Freire, eles não morrem. Não, nunca. Eles vivem e revivem quando nós levamos essas nossas experiências, né, de fazer a criança questionar através da boneca, do ser imaginário. Quando você coloca o adulto para questionar, a pessoa para questionar a partir da pedagogia freiriana, nós temos, sim, né, uma diferença, uma revivência dessas histórias e dessas memórias das nossas práticas, né? É impossível a gente ser um educador sem pensar e sem fazer do nosso aluno um Emílio. O ideal é esse, é que ele seja Emílio. Vai ser abusado em alguns momentos? Vai. Mas ele vai ser autêntico. Sim. Ele vai ser autêntico. E uma coisa que a Emília diz, olha, o mundo é dos espertos. Você precisa ser esperto. Você precisa ser esperto. E ela fala assim com o Visconde, porque olha só, você está escrevendo as minhas memórias, mas quem vai ficar imortal sou eu. Eu que vou ficar famosa, né? Aí ele fala, e se eu parar de escrever? Ela fala assim, eu tenho outras pessoas para fazer isso, mas eu escolhi você. Então ela tem um quê de persuasão fantástico. E aí, Rosileia, eu fico deixando aqui a vocês, né, esse convite a ler as memórias da Emília, saber um pouquinho dessa chegada dela no sítio do Pica-Pau Amarelo e um pouco das aventuras. É claro que quem nunca leu nada de Monteiro Lobato, quem não leu as outras histórias, vai ficar assim, mas de que mesmo que está falando? Isso. Então, a Emília, ler uma obra de Lobato é voltar ao universo dos contos dos irmãos Grimm, de tantos outros grandes escritores aí, né? Porque eles vão trazendo do Carol, porque traz Alice, traz o Peter Pan, traz Popeye. Então, assim, vai trazendo todo um universo de seres imaginários para a nossa escrita, para a nossa lembrança, para a nossa memória, para a nossa leitura. E, às vezes, por que as nossas crianças de hoje não gostam tanto, às vezes, de ler as obras de Lobato? Porque não entendem quem é o Peter Pan, quem é o Popeye, porque a gente entende, né, Rosileia? Eu não tenho toda a experiência ainda que você tem, né, de vivência, mas eu vivi, eu conheci o Popeye, eu conheci Alice nos Países da Maravilha, os desenhos, né? Então a gente conheceu algumas histórias. Mas conta aí, porque a vovó Cacilda trouxe aí pra gente, né, um pouco do Paulo Freire, e você também vai continuar falando do Freire? E aí, quando só para concluir uma parte sua aí, quando você fala, não tem as vivências, né? E aí a gente que tem uma vivência maior, a gente fala bem assim, eu vou falar, e eu acho isso muito interessante na universidade, ou em salas que tem muito jovem, a gente fala assim, na minha época, aí dá a impressão que você é muito velho, né? Então, porque na nossa época tinha, que hoje não tem tantas coisas, porque a tecnologia, né, ela vai se retirando, né, vai se desconstruindo, né, e vai tirando também essa sensibilidade, esse afeto, né, e distanciando da família. Porque quando você coloca a Emília, tem também as histórias da tia Benta, né? Sentar e contar as histórias. E aí, dentro da educação do campo, a gente tem a metodologia, que é a linguagem freiriana, do tema gerador, que as perguntas que vai para a comunidade são as indagações, que tem que sentar com a família para que ela possa responder e trazer seu conhecimento familiar. Né? E essas indagações,
que vai virar o conhecimento científico, né? Que pode virar outra indagação, que aí se você vai e volta na Emília, né? Porque nunca vai ter a resposta, sempre vai ter uma pergunta. Né? Sempre uma pergunta. Sempre vai ter uma pergunta, e isso é interessante nesse imaginário, né? E aí quando a gente trabalha, aí uma parte, eu nem sei o nosso tempo, né? Como é que está nosso tempo? Menina, deixa eu olhar aqui. Eu achei que nosso tempo... Meu Deus do céu, já deu 6 horas. Já? Ah, mas nós podemos passar uns 15 minutinhos, 10 a 15. Fala aí um pouquinho pra gente. Eu estava preocupada, meu Deus, será que vai dar conta esse tempo? Vou conseguir falar, né? Mas é tão gostoso o papo, né? O bate-papo aqui. Verdade. Olha lá, alguém colocou, Elisângela. Não é da minha época, é isso mesmo, Rocio. Eles falam, não é da minha época. Aí a Tessilda fala bem assim, mas era da minha. Mas na minha época tinha muita coisa boa, né? Então é isso que a gente traz, igual dentro da universidade, a gente fala isso com os meninos, né? Rosileia, tem outro recadinho aqui, ó, só um pouquinho. A Marcela está dizendo assim que Rosileia, nós da educação do campo, do 3º período, estamos felizes por ter você na nossa turma. Obrigada, Marcela. E eu feliz por ter vocês também, né? Porque é uma relação de troca, né? De conhecimento muito grande, né? Porque isso é aprendizagem, né? Aprendizagem é você ter um conhecimento para todos. E não é guardar para você, né? Então, essa live dos profs que leem, tem muito livro que eu não li, mas eu vou para a live para conhecer, para eu ter a oportunidade de ler, porque a obra me chama muita atenção, né? Igual quando a gente traz Freire, que aí eu falo bem assim, falei na universidade esse ano, eu li lá na pedagogia, aí os meninos já ficam assim, né? Lá na pedagogia, quando eu terminei, em 1995. Aí, pois é. Mas aquela leitura que eu fiz em 1995 não tinha o contexto social, político, econômico que tem hoje, né? Então, hoje a gente fez outros enfoques, outras leituras, outras comparações, né? Porque é totalmente diferente, né? E aí, quando eu marquei uma parte aqui, eu falei assim, nossa, que é uma que não adianta você citar Freire. Você precisa citar e vivenciar. Aí a gente fala teoria e prática. Teoria e prática, elas caminham junto. E a gente vê isso muito. Aí eu vou elogiar até a minha companheira que está aqui comigo na live, a Adriana. Então, os trabalhos de Adriana, pedagógico na escola, a gente vê essa teoria e prática, né? Porque não responde só o que o sistema quer. E aí Freire fala isso do sistema. A gente responde o que o sistema quer, mas a gente diz para o sistema também que a gente precisa trabalhar esses outros elos que só nós podemos fazer isso. Né? Só nós podemos fazer que ele veja o olhar. Nós fazemos muita coisa que a gente não gostaria de fazer, mas a gente precisa obedecer a hierarquia, um sistema educacional que está aí, que a gente contesta. E Freire fala isso para a gente todo momento, né? Mas a gente está lá, fazendo o nosso diferente, o nosso professor. Eu tenho uma professora agora, esse ano, aí eu estou numa realidade diferente, que não é campesina, porque eu vivo nas experiências, né? E eu queria ir embora logo no início. Mas agora eu já não quero mais ir embora, porque eu já me apaixonei pela comunidade, eles já gostam de mim, a gente já se encontra, já nos encontramos. E aí é uma realidade de periferia, né? Totalmente diferente da realidade do campo, né? De tudo que você domina. Por quê? Aí eu vivo conversando com o Paulo Freire mesmo. Aí eu falava assim, e Marcelo, um professor lá de arte. Aí eu falei assim, Marcelo, já que a gente veio para cá, porque a gente tem uma missão. E a educação é uma missão. Né? Então, nós não vamos embora, agora nós vamos ficar. E aí a gente vai construindo, junto com os educadores, com as famílias, tudo que a gente pode falar. Aí quando Zaida falava bem assim, a palavra, com a palavra que vai fazer com que ele aprenda a ler.
né? Que ele aprenda a entender o significado, né? Aí eu já fui lá com os professores. Gente, eu acho que nós estamos trabalhando, precisamos trazer os elementos. Fui na sala, olhei, né? Por quê? Porque precisamos dar significado desde a entrada à última atividade que ele fez, né? E aí, quando ele fala assim, ó, aí eu fiz uma viagem para falar uma frase, né? Quando a gente cita Freire mesmo, e aí eu volto a falar, a gente cita Freire, mas precisa viver. Porque quando a gente faz um discurso vazio, é muito triste, porque as pessoas olham para você e falam, você não é isso. Então, nós, educadores, nós somos o que a gente se propôs a fazer como identidade naquele projeto social que é a educação. E a outra coisa mais forte ainda que eu trago, né, porque as escritas, as leituras campesinas e a luta, né, me diz assim, que não sou só educador, eu milito na educação. Então, militar na educação é além só de estar ali naquele horário. A gente carrega uma história, né? Uma história de vida, uma história de trabalho, uma história de preocupações, né? Umas ligações que a gente faz para os amigos, né? E aí Freire diz para a gente, ninguém educa ninguém, né? Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, nós estamos dentro desse mundo. E esse mundo, né? E a gente precisa fazer essas leituras com o nosso educador, com o nosso diretor, né? Com todos que estão envolvidos, né? Desde que você sai de casa até chegar na escola, você está aprendendo horror. Aí eu falo assim, quando eu vou de ônibus, né? Porque antes eu andava de ônibus direto. Graças a Deus, Deus permitiu que a gente, né, ao longo da história, pudesse comprar um carro, né? E todos vão ter essa oportunidade. Então, desde o ponto de ônibus até chegar no meu local de trabalho, eu tinha, assim, muitas leituras. E a filosofia estava ali perguntando, mas por que será que falou isso? Por que disse isso? Por que disse aquilo, né? E aí a gente vai aprendendo, né? E a gente vai indagando. Por que não poderia ser diferente? E aí eu digo, quem não leu Freire, ou quem leu numa época passada, que igual leu em 95, né? Eu já li várias vezes. Então, que possa ter a oportunidade de ler novamente, fazer outras leituras dessa realidade, e pensa nesse contexto. Qual era o contexto histórico daquela época e qual é o contexto histórico de hoje? O que realmente mudou? Né? O que realmente precisa mudar? E o que eu, como sujeito dessa história, como militante, posso fazer, né, pela educação e pela sociedade, né? Porque a gente é um ser humano único, né? Como diz Drummond, né? Nós somos um ser humano único. Né? Então, eu deixo isso aqui, Adriana, assim, muito feliz com a nosso diálogo, né? Dos profs que leem, assim, que eu sou apaixonada. O Darcy está dizendo aqui que o mesmo Freire já dizia, né, que educação é partilha. Né? E é partilha. E o Lobato, através da Emília, nos ensina isso. E como é interessante, sabe, essa história que eu trouxe para o nosso diálogo, quando você me contou que traria a leitura de Freire, eu não pensei em outra personagem que não fosse a Emília para fazer essa releitura de hoje, né, fazer essa experiência, porque a Emília traz falas muito lindas. E o anjinho, quando chegou para a Terra, o anjinho não sabia nada sobre a Terra. Porque a Emília diz que quando a gente nasce sem saber de nada desse mundo. E são as pessoas que vão contando as coisas desse mundo para a gente, e nós vamos construindo a nossa ideia desse mundo a partir do que as pessoas nos dizem. E o professor é isso, né? É esse que vai contando do mundo para a criança na escola. Porque, Rosilé, as crianças passam mais tempo conosco do que com os pais, né? Mais tempo. Eles têm mais intimidade com a gente do que, às vezes, com a família. Conta mais coisas para nós do que a família, né?
Sim, e quantas coisas que nós, educadores, descobrimos, percebemos, e os pais em casa não têm esse momento de percepção com relação ao filho, né? Porque os pais, às vezes, estão fora, né, trabalhando, preocupados com o sustento da família, e nós estamos ali, não preocupados com o sustento, mas preocupados com a formação intelectual dessa pessoa como cidadão, como cidadã. E eu quero ler uma frase da Emília, que ela explica para o anjo o que é flor. E os ingleses perguntam ao anjo assim, mas por que ela colocou o seu nome de Florzinha das Alturas? O que é flor? Você sabe? Alice pergunta para o anjo, né? Que Alice só vem para o sítio para ficar fazendo um monte de pergunta difícil, né? Aí a Alice quer saber, né? E você sabe o que é flor? Aí ele diz, flor, respondeu ele, é um sonho colorido e cheiroso que com as raízes das plantas tiraram do escuro da terra e abrem no ar. Né? Então, flor é um sonho da raiz que se abre no ar. Né? Então, é isso, né? Então, hoje a gente está aqui florescendo, né? E querendo dar frutos. E o nosso fruto é quando você que está aí nos assistindo, ouvindo, né? Ou então coloca isso aí para ir rodando, só está ouvindo mesmo, não está nem vendo a gente. Mas você deixa isso florescer e gerar um fruto. Deixa essa flor gerar um fruto. Você não corta a flor e põe no vaso em casa. Você permite que essa flor gere frutos e que esses frutos sejam de leituras, né? Porque hoje nós temos visto muitas pessoas rechastirem, né, o Paulo Freire, falarem coisas que não são com relação a ele, quanto educador, que eu gostaria muito que ele estivesse realmente vivo para se defender, né? Mas, enquanto ele... E como também, né, são duas pessoas que fizeram muito em suas épocas e que as pessoas hoje estão malhando sem conhecer as suas obras. Então, conheçam as obras de Monteiro Lobato, conheçam as obras de Paulo Freire. Agora, Rosiléia, você quer contar para a gente algum segredo sobre a vovó Cacilda? Ou a gente vai deixar esse mistério? Não, nós vamos deixar um mistério, né? Porque, de repente, uma das coisas que ela fala, tem gente que fala assim, uma Cacilda é fofoqueira. Ela fala assim, não sou fofoqueira. Quem é fofoqueira é quem conta as histórias para ela, né? Ela diz isso bem claro, né? Então, né, eu tenho um amigo, acho que ele não está aí na live do terceiro ano, ele fala bem assim, olha, a vovó Cacilda está montando um livro desse terceiro período, hein? Esses professores aguentam a vovó Cacilda. Aí eu falo, tá tudo anotado, a vovó Cacilda está anotando tudo. Porque na hora que ela for para narrar, as coisas vão estar prontinhas. Então, vamos guardar a surpresa de vovó Cacilda, né? Vamos guardar a surpresa, né? Gente, nós não temos como... Isso, nós não temos como, né, chamar a vovó Cacilda, porque já acabou o tempo, né, Rosiléia? Não dá para chamar ela aqui para despedir, já terminou o tempo. A gente vai ter que se despedir com a Rosiléia mesmo hoje, né? Mas a gente se despede hoje com a esperança de que vocês deixem gerar os frutos, que as raízes profundas de Paulo Freire, né, que as raízes profundas de Monteiro Lobato trouxeram para a educação e para a infância, e para os nossos jovens e adultos, e para todos os estudantes da educação básica, tá, gente? Deixa, as obras deles são flores, né? Eles tinham raízes. Eles florescem através dessas obras. Nós estamos aqui frutificando e compartilhando um pouquinho com vocês. Leiam as flores deles. E compartilhem essas flores, vivenciem isso, porque o mais importante é a gente poder ler. Leia cada vez mais. E, Rosiléia, a gente termina a live fazendo uma pergunta. Você sabe qual é? Eu vou fazer uma pergunta para você. Era para eu ter feito para a vovó Cacilda também. A vovó Cacilda se deu bem. Olha só, se deu bem. Deixou você com o pepino na mão, hein? Olha. A pergunta é, e você?
Já leu hoje? Conta. A verdade. Hoje, não li. Eu falo bem assim, eu li horrores. Gente, quando falou, vou preparar a live, nossa, eu estou lendo, relendo. E as leituras, não precisa ser um livro inteiro, né? É uma página, né? É um panfleto, é alguma coisa que vai chamar a atenção, que vai fazer a gente refletir. Então, essa é a leitura. É as observações, são as leituras, no nosso cotidiano. Então, a gente precisa ler todos os dias, né? Verdade. É alimento. Ó, lembrando aí, coloca o seu livro assim, pertinho do seu rosto, pra gente fazer o print, para as meninas fazerem o print aí pra gente, fazendo favor. Fizeram o print? Sorriso Colgate. A gente não tá fazendo propaganda de creme dental, mas sorri sempre, porque a gente é feliz por dentro. Fizeram? Espero que alguém tenha feito esse print, porque o meu celular não faz print, gente. Eu tô precisando de um celular novo, já faz tempo. Olha, eu quero, antes de fazer os agradecimentos, quero convidar você que está aqui com a gente. Nós temos mais lives esse mês, com professores maravilhosos, tanto quanto a vovó Cacilda e a Rosileia, como nós já tivemos também o professor Jerry esse mês. Nós vamos ter a Cláudia no dia 25/4, recebendo o escritor e professor Jefferson Gonçalves, lá de Boa Esperança. Nós vamos ter no finalzinho do mês, no dia 29/4, a Elisângela Moronari recebendo o professor Samuel, que também já trabalhou aqui no município, responsável pelo CEAFRO e trabalhando com a educação quilombola, né, Samuel? Gente, olha, as lives desse mês estão imperdíveis. E se você perdeu algumas das nossas lives esse ano, se eu fosse você, eu assistia, porque só tem live boa, só tem convidado mega especial, como a gente recebe aqui hoje, a Rosileia. E é com todo esse carinho, Rosileia, que eu quero fazer, né, os agradecimentos em nome da equipe Profisclay, por ter você aqui. Gratidão. Agradeço também a vovó Cacilda. A vovó Cacilda está ouvindo aí, né, vovó? Ó, um abraço bem apertadinho. Um abraço literário para vocês. Já deixei à disposição da vovó Cacilda, mas eu sei que ela está tão pertinho de você aí, que vocês vão compartilhar. Assim que você precisar, sinaliza que eu levo para você, tá? E é isso. Muito obrigada, tá? Minha gratidão. Eu sou sua eterna aluna. Suas considerações finais, amiga, por favor. Não, eu agradeço muito por poder dialogar e compartilhar e ter os meus companheiros, as outras pessoas que não conheciam nem a mim, nem a vovó Cacilda, né? A diretora da escola falou essa semana assim, ei, a nossa pedagoga, ela é famosa. Aí eu falei assim, meu Deus! Falei, ela acha que eu sou famosa? Eu falei, não, a vovó Cacilda que é, não sou eu, né? Então, eu assim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? De poder compartilhar essas leituras, esse diálogo e acompanhar, né, os profs que leem sempre, né? Então, assim, sou apaixonada, eu vou dizer isso sempre, eu sou apaixonada por vocês, né? E a Adriana é uma pessoa assim que eu tenho assim grande paixão por ela. Eita, essa paixão é recíproca e ela já amadureceu para um amor duradouro. Um amor duradouro, né? Porque eu aprendi muito, né? Observando você, dialogando com você na Secretaria Municipal de Educação, do tempo em que eu estive trabalhando lá, né? Então, é fantástico ter amigos tão especiais do nosso lado para compartilhar as leituras e as experiências. Gente, nós extrapolamos tudo que podia de tempo. Quero ver para colocar essa live no YouTube, que vai ter muito trabalho. Ó, grande beijo.
Até dia 25/4, nós esperamos você. Depois, dia 29/4. Gente, maio tá um absurdo também. Ai, não me fala. Graças a Deus, nossa agenda tá maravilhosa. Tchau. Obrigada, Rose. Beijo. Até breve. Até.